Oi pessoal, eu tô aqui em frente ao Museu de Antropologia Cultural César de Lombroso, aqui em Turim. Eu acabei de sair do museu, é um museu muito legal, porém muito pequenininho. E apesar de ser muito interessante, eles não deixam que a gente possa fazer fotos ou muito menos filmar. Mas o assunto é tão relevante, é tão interessante, que eu vou fazer um vídeo aqui mesmo em frente à porta do museu. Bom, quem foi César de Lombroso? César de Lombroso foi considerado o pai da ciência da criminologia, que de certa maneira é uma pseudociência. Mas vamos lá. Ele nasceu em 1835 em Verona, abre aspas, puta cidade linda, fecha aspas. Só que a Verona de 1835, vocês lembram que eu comentei, a Itália, até 1870, era um amontoado de pequenos reinos. E Verona, em 1835, pertencia à Áustria. Bom, ele nasceu numa família judaica, muito abastada, e ele foi estudar medicina. Ele sempre foi um estudante brilhante, ele entrou para o exército, para ser médico do exército. E como um homem do século XIX, um homem fruto do seu tempo, como aliás todos nós somos, não é? Ele ficou fascinado, ele estava fascinado pelo estudo das ciências naturais. O século XIX é o século do Darwin, é o século que Darwin publica A Origem das Espécies, é o século da teoria da evolução. E o César de Lombroso ficou fascinado com a ideia de que ele podia procurar sinais, estigmas entre os criminosos para poder conseguir definir características físicas que determinassem que a pessoa seria ou não um criminoso. Claro, gente, isso aí é uma pseudociência, totalmente pseudociência. E o problema todo é que isso gerou ideias muito perigosas, mas a gente vai chegar lá. Bom, então ele começou a fazer o quê? Já se podia nessa época tirar fotografias, então ele começou a tirar fotografias de criminosos em penitenciárias, em manicômios. Ele começou a medir, ele inventou um monte de instrumentos para medir o crânio. Aí ele mediu o crânio daqui para cá, de lá para cá, a distância entre os olhos, a mandíbula, ia fazendo medições, tirava moldes em gesso da cabeça das pessoas que eram criminosos, e quando essas pessoas fazia autópsias procurando similaridades entre assassinos, entre falsários, entre estrupadores, e não contente, ele ainda, quando essas pessoas morriam, cortava a cabeça e embalsamava. E aí ele ficava procurando de maneira obstinada, essa aqui é a assassina alemã, esse aqui é o estuprador francês, esse aqui é o ladrão italiano. Então ele ficou fascinado com essas ideias. Tudo isso, gente, completamente pseudociência, tá? Ele publicou um livro que ficou muito famoso, foi muito relevante na época. Eu acho que era O Homem Criminoso, alguma coisa assim. E o que isso é perigoso? Porque existe essa ideia de darwinismo social, de eugenia, que é uma ideia que vira e mexe, volta à tona e que já foi relevante. Eugenia significa, seria assim, boa. Então, eugenia seria a procura de uma boa raça. E se acreditava que, inclusive isso no Brasil, se acreditou que seria interessante haver um branqueamento da população. E teve gente que se debruçou para estudar isso, achando que você poderia, em 3 gerações, branquear a população. Claro que, hoje em dia, nada a ver, né? Nada a ver, mas eu acho que a gente tem que relevar, assim, não é só uma questão de espinafrar o César de Lombroso. Tem que imaginar que ele era um homem fruto do seu tempo. Ser crítico em relação a isso. Não é simplesmente assim, vamos esquecer que esse sujeito existiu. Eu acho que não, até para a gente poder conseguir ver o absurdo dessas ideias e conseguir apontar, pôr o olho na ferida e dizer, gente, olha, isso aí já foi, já era, não é mais assim. Então, acho que isso é importante. Bom,
tem que pensar então que tudo isso, todas essas características atávicas que ele pseudo achou que tinha descoberto, então ele achava assim, que quem seriam os criminosos? Se a gente com um crânio pequeno, a mandíbula projetada, seriam pessoas altas, porém atarracadas, e seriam pessoas com olhos, pele e cabelos escuros. Vocês já perceberam a merda? Pois é, deu ruim. Bom, é isso. Eu acho que vale muito a pena fazer a visita nesse museu, estudar um pouco a respeito disso, até pra gente ficar esperto, sabe? Ficar esperto de ver que as coisas vêm e vão, mas que a gente tem que estar atento. É isso. Beijinho. Eu volto de algum lugar de Turino. Uma pena que não dava para ver aí, porque o museu é super interessante. Impressionante, mas interessante. Eu fiquei imaginando a Sara vendo as cabeças assim embalsamadas. A Sara é totalmente medrosa. E ela vai me matar por isso. Gente, um beijinho pra vocês. Bom domingo pra nós. Se vediamo!